Fala, jovem prodígio, tudo bem com você? Meu nome é Renildo de Paula, sou professor e biólogo e estou aqui para te ajudar com as atividades avaliativas do PET. Vamos lá? Bom, antes de iniciarmos a correção, gostaria de fazer alguns avisos. Primeiramente, estou fazendo um teste, né? Eu já faço correção dos estudos, né? Tutorados aí, dos planos de estudos tutorados, desde o início do PET, desde o primeiro volume. Só que eu faço com as turmas do Ensino Fundamental 2, que são sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Mas devido, né, a muitos pedidos, várias pessoas comentando e fazendo pedido para que eu fizesse também as correções dos anos iniciais, né, do Ensino Fundamental 1, eu vou fazer um teste. Então, para que eu continue, né, fazendo essas correções, até onde a gente sabe, o governo já liberou aí um planejamento com carga horária, né, com dias letivos, melhor dizendo, e deixou específico, né, também assim no final, dizendo que pode continuar, seja no modo híbrido, que seria aulas presenciais e aulas online, quanto continuar com o estudo remoto. Então, dessa forma, né, acredito que o PET continue pelo menos alguns meses, até que a gente tenha uma vacina ou outra solução para esse problema da pandemia. Então, para ficar uma meta, né? Vou estipular uma meta para servir tanto de motivação para eu continuar fazendo esses vídeos, porque ela demanda de um bom tempo, né? Para preparação desses vídeos. E como eu não trabalho com essas turmas, vou fazer esse teste. Então, a meta vai ficar estipulada de 200 não, 2.000 visualizações e 100 likes, tá? Então, 100 curtidas. Se vocês verificarem aí no playlist, né? Verificarem no canal, os meus vídeos, eles batem, né? Durante a semana, assim, mais de 20.000. Então, esse número, como é uma turma nova, né, que eu estou iniciando, eu acredito que não seja difícil da gente atingir. Então, peço que vocês curtem, né, a página, verifique aí se você já é inscrito, se não, ative também a inscrição com o sininho para não perder as notificações. Quando a gente voltar o ano que vem com as correções, vocês não perdem os vídeos, né? Outro aviso é fazer um convite aí para que você participe, né? Que você seja membro do canal. Você apoia o canal contribuindo com o valor, são 3 categorias e você tem benefícios, né? Desde assistir os vídeos antes de todo mundo, né? Antes que ele vá ao público, você recebe um selo, né? Que vai destacar aí você os comentários, tanto nos vídeos quanto nos chats, além de você poder interagir também com os emojis personalizados. Então, se você não conhece, né, não sabe o que é, clique aqui nessa abinha Seja Membro, embaixo do canal, do vídeo, e você vai ser direcionado exatamente para uma página, né, onde você vai ter os valores, que você vai verificar aí os benefícios e com que a quantia que você pode contribuir. Então, faça isso e venha participar do clube. Bom, esse PET avaliativo, ele, apesar do nome, né, ele mais vale uma carga horária do que nota. Ele é um resumo, basicamente, aí dos volumes do PET que tivemos ao longo do ano. Eles foram divididos em bimestres e eles fizeram um resumão dessas habilidades com as atividades desse volume. Então, ele conta, né, a carga horária aí da semana 1 até a quarta, né, que é o do mês de janeiro. Ela vale a carga horária de janeiro. E você vai encontrar as questões na página da página 14 à página 21. Então vamos lá, né? Primeiramente ele faz uma revisão falando aí do conteúdo, né, que foi estudado, principalmente relacionado aí às transformações, né, físicas e químicas.
e vamos para a primeira questão. Observe as imagens e faça a atividade a seguir. Observe que a mistura do leite com achocolatado apresentou uma fase, ou seja, né, ela só tem uma estrutura só dentro do volume ali do copo, né? Diferente da mistura água com óleo, que apresenta duas. Você consegue destacar no outro copo que você tem duas substâncias ali separadas, né? Que é a água e o óleo. Sabendo dessa informação, dê exemplos de misturas que apresentam uma fase que estão presentes no seu dia a dia. Então, né, ele quer que você dê exemplos. Você pode colocar aí desde o ar, que você respira, né? Apesar de você não enxergar, ele é uma mistura e é uma única fase. Você tem a água com sal, né? A água salgada, quando você coloca água com sal e mistura, ela vai virar uma água turva, que é semelhante à do achocolatado. Suco e outros exemplos, né? Que você tiver aí no seu dia a dia. Então, água, água salgada e suco são alguns exemplos. Questão 2. De acordo com o que você estudou sobre a matéria, suas misturas e transformações complete as lacunas. Se necessário, consulte o banco de palavras. Esse banco de palavras, ele está no final, tá? Eu não coloquei aqui no slide, mas depois das alternativas A, B, C, D, lá embaixo tem um quadrozinho, tá? Você pode substituir a lacuna por uma das palavras. Inclusive, é interessante você já ir riscando. Mas eu vou dar aqui as respostas. Então, quando juntamos uma ou mais substâncias, obtemos uma mistura. Né? A gente pode ter vários tipos de mistura. Né? A gente tem aquelas homogêneas, que tem uma única fase. E aí, no caso, né, a gente mistura ali o exemplo que eu dei. Água, açúcar dissolvido, vira uma água turva. E você pode ter as heterogêneas, né? Que no caso do outro exemplo, se você coloca o gelo e for uma água com gás, né? Você tem ali outras fases, né? Então você tem ali o gelo, que apesar de ser água no estado sólido, você consegue destacar, inclusive, se você quiser tirar o gelo, você tira, então é uma fase. Você tem a água, né? E o gás da água, que são as bolinhas de ar. Então, você conta ali 3 fases. Só fazendo um resuminho dessa matéria para você. Letra B, U é uma mistura que apresenta somente uma fase. O leite, né, é a palavrinha que está lá. Poderia ser, né, também um suco, né? O suco que eu dei como exemplo na primeira questão. Você coloca o gelo, né? Você tem a água e coloca o açúcar e depois faz o suco. Isso também é uma mistura, né? Então podia ser o leite, o suco, mas como no caso ali, né? Ele pede só uma única fase. E a substância que tem lá é exatamente o leite é uma única fase. Letra C. O processo que separa o pó do café da água é um exemplo de filtração. É outra questão, né? Outra habilidade que a gente estudou dentro da química, né? A introdução da química que você estudou, vocês viram aí que a gente tem alguns processos, né, de separação. No caso do café, é a filtração. Por isso que a gente usa o filtro, né? Letra D, o processo de separação da água da terra é chamada de decantação. É outro processo, né? Você pega a água que está misturada, deixa a parte mais densa, né, decantar, ou seja, ela vai lá para o fundinho. Depois, com muito cuidado, você consegue separar a água, né, que sai para um copo, para um recipiente, e embaixo vai ficar só a terra. O cozimento do ovo é um exemplo de uma transformação física ou química. No caso, é química, né? Tem lá química ou física. A palavrinha que você vai substituir é a química. Como que a gente sabe que tem uma transformação física ou química? A transformação química, você tem algumas características, por exemplo, cheiro, né? A mudança de cheiro, a mudança de cor, a textura. Então vocês reparem, né, que quando você tem um ovo cru, as moléculas dela, né, as proteínas que ela tem,
é de um jeito, e daí ela tem um cheiro característico. Muitas pessoas às vezes nem gostam do cheiro do ovo. Mas depois dele cozido ou frito, essa cor, a textura e o cheiro mudam. Então isso é característica de uma transformação química. Inclusive, né, o tempo que você deixa o ovo cozinhando, né, vai demandar aí da textura que a gema e a clara também vão se modificando. A mudança do estado líquido para o estado sólido da água é um exemplo de uma transformação. Aí sim, né? Aqui a gente vai ter uma transformação física, que é a transformação da física da matéria, né? Você tem o sólido e ele vai passar tanto para o líquido ou para o gasoso, ele continua sendo a mesma substância, no caso a água. Mas, independente do estado físico, ele continua sendo a água. Não houve uma mudança na sua estrutura natural. Então, esse é uma característica das transformações físicas. A cinza resultante da queima do papel, que é chamada de combustão, mostra que houve uma transformação química e essa transformação é irreversível, né? Ela é irreversível porque quando você tem o papel queimando, ela está transformando. Essa é a característica de uma transformação química. Ela muda a estrutura natural da matéria. Então ela era um papel, né, feito ali de celulose. Com a combustão, né, ela vai formar uma cinza. E essa cinza não tem jeito de voltar a ser papel. Então ela é irreversível. Quando se descasca e pica uma fruta, há uma transformação física, né? Porque a fruta, mesmo descascada ou picada, ela continua sendo a própria fruta, né? Pois não permite a formação de uma nova substância. Então vamos pegar a banana. Se você descasca ou pica a banana, você continua tendo banana. O oxigênio, né? É a única palavrinha aí que a gente consegue colocar. É um dos gases responsáveis pela formação da ferrugem e pela combustão, liberando energia em forma de calor. Então, o oxigênio, né, para que a gente tenha combustão, existem alguns elementos. Você precisa de combustível, você precisa de calor e obrigatoriamente de oxigênio. Existem alguns experimentos, provavelmente seu professor já deve ter feito com vocês, da vela. Se você pega uma vela acesa, né, com um pires com um pouquinho de água e coloca o copo em cima, a água entra dentro do copo e a vela apaga. Então isso é uma experiência que comprova que o oxigênio, né, é essencial para a combustão. E logicamente ela também participa da oxidação, né, que é a formação de ferrugem em metais. Questão 3. Observe o esquema de uma cadeia alimentar abaixo. Então, vocês verifiquem aqui, né? A gente tem essa cadeia ali com os produtores, consumidores primários, secundários, terciários, consumidor final e decompositores. Depois de observar a figura, responda com atenção às questões a seguir. Letra A. O esquema representa uma cadeia alimentar. Neles aparecem 6 seres vivos. Quais são eles? Então, a grande dúvida, né, de repente aí, é a gente considerar, por exemplo, os produtores, né, que são as plantas, são os vegetais, como organismo vivo. Então, os vegetais, eles são, né, os produtores, o início da cadeia alimentar e também são organismos vivos, porque eles nascem, eles crescem, eles reproduzem, né? Se você tem uma graminha, se você tem uma árvore, você vê que ela reproduz, ela também se alimenta. Então, ela tem todo o ciclo, né, que é necessário para classificá-la como um organismo vivo, inclusive respira também. Então, a gente tem as plantas, o gafanhoto, sapo, cobra, águia e os fungos, né, que entram como decompositores. Qual a função dos seres decompositores numa cadeia alimentar? Eles atuam na ciclagem, né? Imagina o que aconteceria se toda a matéria, né, que cai ao solo não fosse decomposta. Quem faz essa ação é exatamente
os fungos e algumas bactérias. Então, eles estão associados exatamente na decomposição, na ciclagem. Então, eles transformam aquela matéria orgânica que está morta em uma matéria muito menor para devolver ao ambiente. E daí atuam como ciclagem de nutrientes. Ao realizar o processo de decomposição, fungos e bactérias liberam para o ambiente importantes elementos químicos que estão presentes nos restos dos seres vivos. Observe na imagem com os movimentos que a Terra faz e escreva o nome desses movimentos. Se necessário, consulte o banco de palavras. Com base em seus conhecimentos adquiridos ao longo do ano, complete as frases abaixo. Então, nesse aqui eu coloquei o quadro, tá? Que ele já estava logo após aí o enunciado. Eu acho que o ideal seria eles terem feito isso também na outra questão. E você vai substituir, né, dentro do complete, dentro do quadro ali, as palavrinhas que você tem para utilizar. Então ali a figura mostra, né, o movimento que a Terra faz em torno de si e o movimento que ela também faz em torno dela mesma. Então vamos lá. Letra A. O planeta Terra, né, é o que a gente vive, gira em torno de um eixo imaginário, gerando assim os dias e as noites. Então, primeira frase aí, você já arrisca do quadrinho, né? Terra e noites. A Terra demora 24 horas para completar uma volta em torno de si mesma. Então, vai lá no quadrinho e risca horas e mesma. Quando metade do planeta está iluminado pelo Sol, é dia. Quando na outra metade do planeta, na parte escura, é noite. Então, a palavra noite aparece no singular e no plural. Então, não troquem, tá, jovem prodígio? O movimento que a Terra faz em torno de si mesma é denominado rotação. Inclusive, lá na imagem, né, você tem para colocar a resposta. Depois que você faz esse completo, fica mais fácil para você descrever lá. O movimento que a Terra faz em volta do Sol é denominado translação, e esse movimento dá origem às estações do ano, né? Então, estação do ano está relacionada à translação, que é o movimento que ele vai dar em torno do Sol. A Terra demora aí 365 dias aproximadamente. Bom, aí vem um outro texto, né, para que você faça a interpretação das próximas questões. Tem uma figura também que vai ser analisada e vamos às questões. Como as civilizações antigas marcavam as horas, né? A princípio, elas faziam contagem do tempo usando objetos. Então, os primeiros relógios usavam a sombra e uma haste, né, que seria provocada pelo Sol. Você colocava um objeto, né, uma haste, um pedaço de pau, né, alguma coisa reta, e ela ia projetar uma sombra. Então, segundo o texto, eles usavam objetos. Que constatação tiveram essas civilizações em relação ao movimento de rotação da Terra? Aí lá no texto você vai achar bonitinho, tá dessa forma, tá? Constataram um movimento de rotação, né? Que é o que é relacionado aí ao dia e à noite. Demora 24 horas, mais ou menos, para ela poder dar uma volta em torno do seu próprio eixo. Que é o que a Terra faz, né? Que a Terra fazia com que a sombra se deslocasse e passaram a anotar os movimentos desenhando uma linha reta nas pedras. Então, eles verificaram ali, né? Se você tinha uma sombra, eles começaram a traçar retas, né? E marcando ali numa pedra para verificar. E aí seria, né, o uso e a medida do tempo. Quando e onde surgiu o primeiro relógio do Sol, né? Lá no texto, você leu direitinho. Segundo algumas pesquisas e escavações realizadas por cientistas e arqueólogos, foram encontrados relógios do Sol, né, da civilização egípcia construídos no século
15 antes de Cristo, né? Então, ou seja, é uma coisa muito antiga. Então, ali, né, algumas figuras para que vocês visualizem, né? Ali, ó, tá vendo o pai mostrando o filho à sombra, tem algumas pedras marcando, e isso foi, né, a origem aí do relógio solar. Inclusive, a outra peça é um artefato, né? Teste seus conhecimentos enumerando os conceitos de cada palavra. Ali, lembrem que eu falei que tinha um relógio, né? E tinha alguns nomes. E aí ele quer que você descreva, né? O que é cada um desses elementos. Então, sombra. O que seria uma sombra? Desculpa. Instrumento utilizado pela civilização antiga para medir o tempo. Então, 3 seria o relógio solar. Região formada pela ausência de luz. Aí sim, a sombra. Haste que possibilita a projeção da sombra no relógio solar. É o 2, o gnômono. É objeto que marca a passagem dos dias, meses e ano. Calendário. E principais pontos de referência para a localização sobre a superfície terrestre. Pontos cardeais. Então, esses aí são alguns conceitos, né, que lá no texto você consegue achar juntamente com a figura. E é um assinale P para positivo ou N para negativo quanto ao uso da tecnologia. Vocês devem ter estudado, né, no PET, né, no decorrer do ano, o uso da tecnologia. Então, algumas coisas são benéficas, né, são positivas, e outras nem tanto. Elas trazem um certo prejuízo. Então, a gente vai analisar o que é positivo e o que é negativo. Os mais recentes saltos tecnológicos do setor agrícola foi a introdução de drones em diversos processos com ganho de tempo e diminuição das contaminações de trabalhadores por compostos químicos. Então, assim, na verdade, tudo tem seu ponto positivo e negativo, né? Nesse caso aí, alguns trabalhadores, né, acabaram perdendo sua função, mas outros, né, que podiam movimentar aí, né, trabalhar com os drones, tiveram seu benefício. Então, é uma adaptação também, mas, de modo geral, é uma forma positiva, porque não está contaminando, né? Imagina o trabalhador que, mesmo precisando trabalhar, se ele fica contaminado, ele está doente, então não vai trabalhar de qualquer jeito. Então, esse é um ponto positivo. O uso excessivo de celular por crianças pode trazer consequências para o desenvolvimento cognitivo e social para a sua saúde. Então isso é um fato, né? As pessoas hoje cada vez mais novas, as crianças, né? Às vezes não sabem nem ler, nem escrever, mas já estão com o celular na mão, sabem utilizar esse recurso, navegar pelas redes sociais e cada vez, né, tendo alguns problemas relacionados à saúde. Então, apesar de ser um avanço tecnológico, ele não é tão positivo, e a gente vai marcar aqui com N, que é a parte negativa da tecnologia. Os cientistas realizam testes, desenvolvem medicamentos e esperam em pouco tempo disponibilizar as vacinas para imunizar a população do Covid-19. Então, né, graças a esse avanço tecnológico, a gente tem aí, né, praticamente um avanço até relativamente muito rápido com outras vacinas já avaliadas em pandemias, em doenças passadas. Então, é um avanço positivo, né, com o uso da tecnologia. Através de aplicativos e redes sociais é possível enviar mensagens, fotos, vídeos e fazer chamadas de vídeo para pessoas que não vemos há muito tempo. E também ajudar os alunos, né, com as atividades do PET. Então, é uma forma positiva da tecnologia. Imagine aí, né, se a gente tivesse essa pandemia, talvez há 15, 20 anos atrás, onde os recursos tecnológicos, principalmente relacionados à comunicação, não fossem como os de hoje, né? A gente teria, com certeza, muito mais dificuldade. Então, aqui na questão 8, ele faz um breve comentário, né, sobre as fases da Lua. E a gente vai para a questão, né?
leia o texto abaixo e faça a atividade proposta. Cada fase da Lua exerce um tipo de influência durante o plantio. Então a gente tem aí 4 fases da Lua e cada uma está relacionada com está relacionada aí, tem uma influência durante o plantio, né? Então, letra A. As plantas ficam mais suscetíveis ao ataque de pragas. Qual lua, né? A lua nova. É melhor plantar, transplantar, enxertar, cortar a grama e colocar humus, esterco. Quando que é, né? Qual lua? A lua crescente. Aposto que o vovô e a vovó, elas sabem bem dessas luas, né? Das fases da lua aí para te orientar, hein, jovem prodígio? A fase da lua onde as plantas perdem poucos nutrientes. Aí a gente tem a lua cheia. É a fase da lua onde a terra sofre pouca influência e onde as raízes vigoram. A lua minguante. Então aí, né, era uma influência de plantio, né? Cada estação da lua, cada fase da lua, cada estação do ano, ela está referente, né, a uma cultura, a uma interferência, influência aí da lua. Bom, para finalizar, o PET avaliativo ele tem uma autoavaliação. Ele traz questões, né, para que você responda também, marcando um xizinho. Se você compreendeu em partes ou se você não compreendeu absolutamente nada. Tá? Então, são tópicos onde estão relacionadas às habilidades que o PET trouxe ao longo de cada volume durante o ano. Então, se você não entendeu, responda com sinceridade. Tá? Não tenha medo, não tenha receio de marcar que você não entendeu. Se você entendeu, tudo bem, marca um xizinho sim. Se você entendeu mais ou menos, marque em parte. Se você não entendeu, não tenha medo, marque com sinceridade, com honestidade, que você não entendeu. Isso vai servir como referência para o ano que vem, tanto para o seu professor quanto para a escola, para fazer o planejamento dos projetos, né? E do planejamento do que, como ele vai te ensinar isso o ano que vem. Então, se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Vamos bater a meta, né? Então curtam, compartilhem aí. Se é a primeira vez no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho. Vamos bater a meta das 200 mil visualizações. Das 2.000 visualizações e das 100 curtidas. Tá? Vou deixar nos comentários essa meta para que o ano que vem, né, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessas apresentações, e que a gente continue para o ano que vem. Também não deixe de me seguir nas outras redes sociais, tanto do Instagram quanto do Facebook. Lá é nosso contato imediato, né, muito mais direto. Espero ter ajudado todos vocês. Até a próxima. Sucesso sempre!